Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de PCP do 8º ano, sou o Diego Pinho, professor de vocês, e hoje eu quero ensinar um negócio muito legal, muito importante no CSS, que é propriedade de posicionamento. Então até as últimas aulas a gente viu como funciona o modelo de caixa, e a gente viu como a gente altera o espaçamento interno e externo dos nossos elementos. Só que a gente não viu ainda como a gente muda o posicionamento. Ou seja, todos os sites que a gente fez até agora, o navegador coloca o seu elemento lá, mas a gente não mudou na posição. Ou seja, eu quero colocar esse elemento mais para a direita ou mais para a esquerda. A gente não viu como fazer isso e a gente vai aprender agora. Só que para poder fazer isso, eu achei que fosse mais prático fazer um exemplo. E aí nesse exemplo eu quero falar um pouquinho dele antes da gente começar. Nesse exemplo aqui vocês vão ver que ele tem uma div. E dentro dessa div ele tem outras 3 divs dentro dele e um H3. Até o momento a gente não tinha usado o div, mas eu já comentei com vocês que o conceito de div é bem simples. A ideia da div é que ele é uma divisão, é por isso que é div. E essa divisão, na verdade, é só uma divisão que você faz dentro do seu site para que você ajude a sua legibilidade e a maneira como você trabalha com o seu código. Então, por exemplo, se eu tenho 2 seções do meu site que são muito parecidas, mas uma eu quero colocar uma cor e outra eu quero colocar outra cor, eu posso separar, colocar tudo isso dentro de uma divisão, é como se eu colocasse dentro de uma caixa, e dentro dessa caixa eu consigo aplicar várias propriedades que eu não necessariamente vou aplicar dentro dessa. E aí quando você for pensar, por exemplo, em qualquer site que você faz, você naturalmente tem divisões entre o cabeçalho, divisão entre o corpo da sua página, divisão entre o rodapé. Então essas divisões vêm naturalmente e não tem jeito certo ou errado de fazer, são divisões que você faz dentro do seu site, da maneira que você acredita que você vai conseguir trabalhar melhor com a legibilidade dele, tudo bem? Mas esse é um conceito novo, é um conceito que a gente começar a trabalhar, e aí eu vou ajudar vocês nesse caminho. Mas por que eu estou falando isso? É porque eu estou usando esse elemento div, e na tarefa de hoje a gente também vai utilizar esse elemento div para fazer só a divisão entre 2 espaços diferentes, tá bom? Então aqui eu tenho uma caixa chamada container, que eu coloquei essa cor azul, e aí eu coloquei um H3, elemento que vocês já estão acostumados, e coloquei 3 divs diferentes, cada uma com um texto e cada uma com uma classe diferente, ó, div 1, div 2, div 3. Então, entendido que a gente tem esse código HTML que tem esse efeito aqui, vamos trabalhar agora com o posicionamento. E quando eu falo de posicionamento, eu estou falando da propriedade position, ou seja, de posição. E essa propriedade aqui ela pode assumir 4 valores diferentes. Na verdade tem um pouco mais, mas a gente vai trabalhar com 4 inicialmente. Que é o estático, o relativo, o absoluto e o fixo. Então vamos ver como funciona cada um deles, tudo bem? Então para começar trabalhando eu vou pegar a minha div 1. Eu vou usar essa primeira propriedade então de posicionamento. E vou colocar o estático. Aí vocês vão ver que o site não muda absolutamente nada. Isso porque todos os elementos, por definição, já possuem posicionamento estático. Ou seja, se eu ao eu colocar isso aqui ou não colocar isso aqui, o meu navegador entende isso da mesma forma, porque ele já atribui o posicionamento estático a todos os meus elementos. Tudo bem? Então, o posicionamento estático é o posicionamento padrão que o navegador coloca ali, que ele assume que é o estático, ele não mexe. É exatamente o que o navegador coloca, é o que ele fica. Tudo bem? Só que a gente tem agora o que a gente chama de posicionamento relativo. E aí, na hora que eu for mudar aqui, vocês vão ver que também não vai mudar absolutamente nada. Mas, quando a gente coloca posicionamento relativo, a gente ganha alguns poderes em relação a esse elemento. E aí vocês vão ver que se eu colocar 100 pixels aqui no top, a gente já tem uma mudança no nosso site. Tudo bem? E aí vamos só entender então o que acontece aqui. Quando eu coloco a posição relativa, eu agora estou trabalhando com a relação dele com a posição dele em relação ao que a gente chama de fluxo normal. E o que é fluxo normal? Nada mais é do que a posição que que o navegador coloca ali dentro da nossa página. Então vocês estão vendo que o navegador ele arrumou aqui para mim esses elementos aqui na posição 1, 2 e 3, ele colocou um em cima do outro, esses elementos um encaixado um em cima do outro. Isso é o fluxo normal, é o fluxo que o navegador ele leu e foi colocando dentro da minha página. Se eu quero alterar meus elementos, a posição deles, com esse position relativo eu consigo alterar em relação ao posicionamento normal. Então vejam que antes esse elemento estava aqui em cima, quando eu coloco position relativa, ele tá alterando a posição desse elemento em relação à sua posição no fluxo normal. De novo, ele está mudando a posição dele em relação ao fluxo normal. E aqui, essa relação de posicionamento eu consigo mudar para o left, top, left, o bottom,
E aí vocês vão ver, ó. Ele sempre vai mudando em relação à posição que ele estava anteriormente. E veja que os outros elementos eles nem mexem, né? Eles ficam aqui, é como se ficasse um espaço em branco. É como se falasse, ele tivesse uma fila e falasse, ó, esse lugar aqui é meu, e ele ficasse zanzando pela fila. É o que está acontecendo aqui. E vocês vão ver que os mesmos elementos a gente consegue mudar para os mesmos elementos que a gente viu no modelo de caixa. Top, bottom, left e right. Tudo bem? Eu consigo mudar para todos esses posicionamentos. E aí, se eu não deixo nada, se eu não mexo em nada, ele fica na posição normal dele. Tudo bem? Então, posição relativa, ele altera a posição do elemento em relação ao seu posicionamento no fluxo normal. Quando a gente mexe com posicionamento absoluto, a gente muda um pouco esse conceito, tá? O que acontece no posicionamento absoluto? E aqui eu vou deixar um top 0 para vocês verem o que está acontecendo. Quando eu falo de posicionamento absoluto, duas coisas acontecem. E aí deixa eu fazer aqui que eu acho que é melhor para explicar. Primeira coisa, quando eu coloco a posição absoluta, ele perde a referência dele no fluxo normal. Então vejam só que quando eu tinha colocado posição relativa, esses dois elementos, eles respeitam o espaço que tinha do elemento 1 aqui. Quando eu coloco a posição absoluta, eles ocupam esse espaço. É, de novo, como se você estivesse numa fila. Só que agora, a partir do momento que você saiu, os elementos eles movem para a posição que você ocupava anteriormente. É o que acontece na posição absoluta. E aí, quando eu começo a mexer no posicionamento, vocês vão ver que quando eu coloco 0 pixels, ele vai mover lá para cima do meu documento. Ó. Vou até dar um zoom para vocês darem uma olhada. Tá vendo? Eles saem até da caixa e vai ter como referência o começo do meu documento HTML. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque quando a gente coloca o posicionamento absoluto, ele procura como referência o último elemento não estático do nosso site. E aqui no site, como a gente não tem nenhum outro elemento que não seja estático, né, porque a gente só está mexendo na div 1, então todos os elementos, como eu disse para vocês, são estáticos, ele vai lá para o começo do documento. Então isso significa que, por exemplo, que se eu pegar o container e colocar um posicionamento relativo nele, olha só o que acontece. Agora, ao invés dele ir lá para o começo, porque ele não encontrou nenhum elemento com posição estática, nenhum elemento com posição que não seja estática, ele agora encontrou, então ele fica aqui dentro. E aí, os elementos, os poderes que eu tinha aqui com top, bottom, left e right, aqui é a mesma coisa. Eu consigo mudar 100, consigo mudar 200, consigo mudar o valor que eu quiser. Lembrando que a diferença é que agora ele perdeu a referência dele no fluxo normal e aí ele está agora mexendo uma posição absoluta em relação ao último elemento não estático dentro da página. Que no caso aqui foi o que eu coloquei o container e como ele está dentro do container, ele está usando esse cara como referência. Tudo bem? E aqui tem um ponto importante também, né? Eu não preciso mexer num só de cada vez. Eu consigo mexer em dois, consigo mexer em todos os elementos top, left, right e bottom, todos de uma vez. Tudo bem? E aí isso nos deixa somente com o último, o finalista aí, a posição fixa. E aí eu acho que é um dos que é o mais fácil de entender, né? Porque a posição fixa nada mais é do que o posicionamento fixo desse elemento. Então, eu vou colocar a posição fixa aqui. E aí eu vou colocar, por exemplo, top 0 pixels. E aí vocês vão ver que esse de posição, ele sempre vai tomar como referência a sua página inteira, tá? Então, quando eu coloco o 0 aqui, vocês vão ver que ele assim como ele fazia com absolute top, ele vai para o começo da página. Então, mesmo que os outros elementos não sejam estáticos, ele vai sempre ter como referência o topo da sua página. Tudo bem? Então, aqui só para fazer uma diferença, eu vou colocar... Eita, fiz besteira aqui. Vou colocar um left 300 só para a gente ver como é que fica, ó. E aí, qual que é a diferença então para esse carinha aqui? É o seguinte, ó, vou pegar aqui só para a gente criar mais elementos dentro da página. Eles vão ver que a diferença agora é que esse elemento, independente de onde eu movo meu mouse, ele fica sempre no mesmo lugar. Vejam só, ele fica fixo. Então, ó, eu vou para cima e para baixo, esse elemento continua sempre no mesmo lugar. Tudo bem? Então vamos fazer um resumão aqui do que a gente viu. Primeira coisa, a gente viu aqui, esses elementos são... Deixa eu mudar aqui. Vamos tirar tudo isso aqui só pra gente poder fazer uma revisão final. Então a primeira coisa que a gente viu foi a posição estática.
a gente viu que essa posição estática, ela não muda nada porque é a posição que ele já assume no fluxo normal do nosso navegador, ou seja, a posição que o navegador colocar o nosso elemento lá no HTML, na visualização, é onde ele vai ficar sem problema nenhum. Só que a gente viu que a gente consegue mudar isso a partir da posição relativa. Então, na posição relativa, eu já consigo alterar esse elemento em relação à minha posição no elemento normal. Então, de novo, aquela analogia da fila. Eu estou numa fila, eu estou no meu lugar, só que aí eu falo para meus amigos, eu vou no banheiro rapidão, seguro meu lugar. E aí eu saio da fila, meus amigos seguram esse lugar onde eu deveria estar e eu consigo me movimentar livremente. E aí, se eu quiser voltar, eu consigo voltar para a mesma posição. Só que aí, quando eu uso o posicionamento absoluto, é diferente, porque no posicionamento absoluto eu perco essa referência. Então, eu saio do lugar onde eu estava, só que aí os elementos que estavam atrás, eles ocupam esse meu lugar. Então, eu perco essa referência e aí eu consigo andar livremente em relação ao último elemento não estático da minha página. E aí, se eu colocar o top 0 aqui, a gente vai lembrar que esse elemento vai ficar lá em cima da minha página porque não tem nenhum outro elemento que não seja estático. O que a gente muda é quando a gente coloca um ponto container. E aí eu uso o meu position relativo, ou vocês podem ver que o próprio position absolute também funciona. E aí, a partir do momento que eu tenho um elemento que não tem um posicionamento estático, esse elemento busca ele como referência, e aí quando eu mudo aqui dentro, vocês vão perceber que ele muda em relação sempre a esse elemento que está aqui dentro, tudo bem? E aí, é claro, se eu mover esse outro elemento, esse container, para outro lugar, o posicionamento do div1 também continua sempre em relação a ele, independente do lugar que ele tiver, tudo bem? E aí o último que a gente viu foi de posição fixa, e aí essa posição fixa é sempre em relação a... Eita, não era esse elemento que eu tinha mexido, né? Era no div1. E essa posição fixa quer dizer que ele sempre vai ficar no mesmo lugar, independente de onde eu estiver mexendo em que lugar que eu estiver com o meu mouse. Então vou colocar aqui de novo, ó. Vocês vão ver que ele sempre fica no topo ali da página. E aí você já deve ter entrado em alguns sites que fica aquele botãozinho voltar para o topo, alguma coisa que fica sempre por cima. É assim que funciona. Tudo bem? A gente vai fazer agora um exercício usando posicionamento, e aí todos os conceitos vão ficar um pouco mais palpáveis no momento que vocês utilizarem no exercício. Tudo bem? A gente continua lá na conferência e a gente continua com os exercícios para vocês aprenderem como fazer posicionamento de elementos com o CSS.